Gente, vocês estão preparados? Porque hoje a aula é difícil, mas é difícil pra caramba. Já tá valendo? Já? Então tá bom. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pela nossa saúde, nós te louvamos pela vida de cada um que está aqui. E agora, Senhor, que o Senhor me use para trazer a revelação da tua palavra. Nós sabemos que não é um tema fácil, mas que o Senhor pode o tornar fácil aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Por isso que o Senhor dirige esse momento, que o Senhor use a minha vida. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, imagina um tema difícil. Multiplica por 10. Foi esse capítulo 11. Tanto é que eu achei que eu ia terminar as trombetas hoje. Gente, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar as testemunhas hoje. Eu sei que eu comecei a estudar, logo que eu saí da igreja, eu já comecei a estudar. Até ontem ainda estava um nó na minha cabeça, que eu falei, Jesus, eu acho que eu vou ter que cancelar a aula. Porque eu não estava muito claras as ideias na minha cabeça ainda. Porque eu achei, na minha opinião, esse capítulo 11, o mais difícil de todos. E aí eu descobri que não é só eu que acho, não, todo mundo acha. Por quê? Porque o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 11, que é o que nós vamos ver hoje, assim, não se chegou a nenhuma resolução ainda correta. Cada um tem a sua versão. E dos teólogos que eu mais amo e admiro, cada um acha uma coisa. Só para vocês terem noção de como esse capítulo 11, ele é realmente complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente vai falar muito sobre isso, é que João recebeu a revelação do Apocalipse, correto? Lá na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado, não sei se ele foi arrebatado em corpo, eu acho, no meu entender, que ele foi arrebatado em espírito, e ele foi levado, porque ele viu a porta, dos céus, e ele entrou, e ele enxergou tudo aquilo, e ao mesmo tempo ele enxergava a terra. Então, eu não sei se ele foi teletransportado, não sei. Mas ele recebeu essa visão. Mas não foi só ele que recebeu a visão dos últimos tempos. Daniel, Zacarias, Joel também recebem profecias e visões dessa época, do fim, da tribulação e tudo mais. Por isso que às vezes a gente está estudando Apocalipse e a gente dá aquela voltada para o Velho Testamento, Então tem coisas que nós vamos ler aqui em Apocalipse que a gente busca lá no Velho Testamento, tá? Então João não foi exclusivo. O fim, ele foi sendo revelado aos profetas, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha aqui, de ângulos diferentes, tá? Bom, então primeiro a gente vai ler Apocalipse 11, 1 e 2. Por quê? Apocalipse 11, versículo 1 e 2 fala de uma coisa. Do 3 ao 13 fala de outra coisa, tá? Então eu quero conseguir terminar pelo menos esses dois temas com vocês hoje. O primeiro é a medida do templo e o segundo são as duas testemunhas. Vale lembrar que nós estávamos nas trombetas, não estávamos? Então, tocou as 6 primeiras trombetas, os 2 ais, lembra? Foram as primeiras trombetas, depois a 5ª trombeta, que foi o primeiro ai, a 6ª trombeta, que foi o segundo ai, e aí a gente entrou nesse interlúdio, nesse intervalo, e que vai acontecer algumas coisas antes de vir a 7ª trombeta. Então, é aqui que nós estamos, tá? E durante essa aula nós vamos ver que aqui a gente já está na transição para a grande tribulação, que são os 3,5 últimos anos da tribulação. Então, a tribulação são 7 anos, até agora nós estávamos nos 3,5 anos primeiros, e a partir de agora a gente vai ver que o anticristo vai tomar uma reviravolta, e essa reviravolta toda, a Bíblia nos deixa claro que acontece na segunda metade da tribulação, que é chamada de a grande tribulação. Tá contextualizado, gente? Beleza? Então, vamos lá. Apocalipse 11, versículo 1 e 2, que fala sobre a medida do templo. Vamos ler. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te. Ou seja, o anjo chegou para João e falou assim, levanta. E mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram.
Versículo 2: e deixa o átrio que está de fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Gente, 42 meses, 3 anos e meio, tá? Então você vai ver que ao longo desse capítulo, às vezes ele fala em dias, às vezes eles falam em meses, mas é 3 anos e meio. Gente, o que isso tem a ver com Apocalipse? A primeira vez que eu li, eu falei, não entendi nada. Aí eu li de novo, continuava sem entender nada. E aí eu fui buscar entendimento do que significa isso. Cara, vamos medir um templo, mas que templo é esse? Por que eu estou medindo só a parte de dentro e não é para medir a parte de fora? E aí a gente fui pegando vários pontos. E assim, o que eu vou falar sobre esses 2 versículos, gente, assim, ninguém concorda um com o outro, tá? Então pode ser que vocês concordem com o que eu vou falar, e pode ser que vocês não concordem. E pode ser que vocês estejam mais certos do que eu, tá certo? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que saber aqui nesses versículos é que ele separa o tabernáculo, né? Ele fala da parte do templo, do altar e do átrio, tá? E ele fala para não medir o átrio. O átrio era a parte de fora. E aqui ele disse que nessa parte de fora é onde foi dado às nações. O que eram as nações? Eram os cristãos que não eram os judeus, tá? Quem não era judeu, que eram os gentios. Ah, e pausa para os gentios. Eu tinha escrito, a Edna me mandou uma mensagem. Hoje, bem cedinho, Fê, fiz uma correção na sua folha, porque você não sabe o plural de gentil. Eu escrevi gentis. É gentios, tá? Porque gentis é de gentileza. Aí ela corrigiu, ó. Então, o plural de gentil é gentios, quando se fala dos gentios. Então, os gentios são os cristãos que não são judeus, tá? Então, aqui está falando para não medir as pessoas que não eram judeus. Tá, bom, beleza. Peguei essa informação, que era até aí simples. O que isso tem a ver com Apocalipse? Bom, aí vamos continuar estudando. Uma linha de teólogos, eles afirmam que aqui ele está falando de uma medida de juízo, que é para medir de forma diferente quem são os gentios e quem são os povos israelitas. Porque aqui no versículo 1 diz assim: uma cana semelhante a uma vara que foi dado para medir tal, tal, tal. Tem um versículo lá no Velho Testamento que usa esse mesmo termo e está falando de juízo. Então aqui ele falou que era uma medida de juízo. Achei muito vago, não acho que seja isso, embora esse estudo foi quase 40 minutos falando sobre isso, mas sabe quando você termina de escutar tudo e você não chega a uma conclusão nenhuma? Aí eu falei, bom, pode ser que seja uma medida de juízo, mas não ficou muito claro na minha cabeça. Então eu pulei essa parte, mas quem sabe seja que mostrando medidas diferentes de juízo, tá? Segunda coisa, alguns teólogos falam que eles não estão falando aqui de um templo de tijolo, mas sim estão falando de uma alegoria, para se falar do juízo, mas de uma forma alegórica, e não está falando de um templo, João, que o João viu realmente um templo de tijolo e tal. Ai, gente, vi vários falando sobre isso também, mas não achei muito sem lógica, achei uma coisa muito louca, assim, sabe? Aí pulei também. Então, eu só coloquei aqui porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem gente que fala que isso é alegórico e é como forma de juízo também. Bom, aí tem uma gama aí começou a esquentar, aí eu comecei a achar mais lógica na coisa. Existe uma outra gama de teólogos que falam que esses 2 versículos se remetem ao terceiro templo. Eu falei, olha que interessante. Está fazendo mais lógica. Então, ele está falando de um templo realmente, que João viu um templo, e que o anjo manda ele medir esse templo, e esse templo é de tijolo mesmo, e esse templo é o terceiro templo. O que é o terceiro templo? Você sabe que quando a gente tiver aula do anticristo, eu acho que eu vou falar sobre isso, gente, porque é uma coisa que causa muita confusão na cabeça de vocês, né? Destruir o templo, reconstruir o templo. Mas quantos templos foram destruídos e quantos foram reconstruídos? E por que a gente espera a reconstrução do terceiro templo? Aí na aula de anticristo, acho que em 10 minutos, até menos, eu consigo passar tudo o que aconteceu. Porque é muito legal, é muito interessante. Mas a verdade é que nós esperamos a reconstrução do terceiro templo.
tá? Esse templo ele foi completamente destruído e hoje esse templo ele não foi reconstruído porque não existe um acordo de paz que permita que esse templo seja reconstruído. Porque ele tem que ser reconstruído num lugar, o território, eu estou falando de chão, que é uma briga entre várias nações ali, de muçulmanos, e várias religiões querem aquele lugar. Então, se algum chegar e reconstruir, no mesmo dia vai sair guerra, vai sair fogo. Então, para reconstruir esse terceiro templo, a gente precisa desse acordo de paz. Então, a gente está falando que a gente está na tribulação. Para estar na tribulação, a gente sabe que o acordo de paz tem que ter sido assinado. E aqui a gente tem um templo totalmente reconstruído. E aí que eu achei muito legal a visão do Lamartine. Eu amei a visão do Lamartine, foi o último que eu vi. E quando ele falou, eu falei, gente, deve ser isso. Pelo menos foi o que ficou mais claro na minha cabeça. Ele diz que esses 2 versículos, ele está falando da inauguração do terceiro templo. E olha como vai fazer lógica isso. O que acontece é o seguinte, assinou o acordo de paz, e quem vai assinar o acordo de paz é o anticristo, certo? Porque o anticristo vai ser aquele que vai unificar as religiões. Então, o anticristo assina o acordo de paz, lá o intermedia o acordo de paz, e esse terceiro templo, ele é erguido, tá? E aí, quando ele é erguido, vários vão adorar lá. Então, os muçulmanos vão de sexta, os judeus vão de sábado, e os gentios, eles também fazem parte disso, e vão no domingo. Então, aqui está especificado que, olha, realmente o terceiro templo está erguido. E todos estão lá, ó. Por quê? Porque quem tem acesso ao templo é um povo, quem tem acesso ao altar é outro. E os gentios estão lá também. Olha os gentios lá, ó. Os gentios estão lá fora. Só que isso aqui, eles falam, olha o final, ó. Por que ele acha que isso é a inauguração do templo? Porque a inauguração do templo vai acontecer no comecinho dos 3 anos e meio, correto? No comecinho, logo que é assinado o acordo de paz. Lembrando que está tudo pronto, lembra que eu já falei aqui? Para a reconstrução desse templo. Os judeus hoje, em 6 meses, eles conseguem reconstruir esse templo. E aí, aqui mostra, por que ele acha que é a inauguração do terceiro templo? Porque diz aqui, ó, pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, por 3 anos e meio, muçulmanos, gentios e judeus, eles vão ficar naquele templo, eles pisarão naquele templo, eles usufruirão daquele templo por 3 anos e meio. Mas, gente, por que só 3 anos e meio? Porque aí que chega, porque eu achei que faz mais lógica. Quando a gente chega na metade da tribulação, o anticristo vai se revelar. Não é isso que marca a metade? É quando o anticristo deixa de ser o bonzinho e ele fala, seguinte, eu sou o Senhor de todas as religiões agora. Eu sou Deus, e ele invade o terceiro templo, e ele fala, a partir de agora, quem vai ser adorado aqui neste lugar sou eu. Eu vou ser adorado aqui nesse lugar. Então, aqui a gente viu que as 3 religiões, elas viveram bem durante esses 3 anos e meio, nesse terceiro templo. E aqui também fica claro que os judeus realmente foram enganados pelo anticristo. Por quê? Olha que interessante. Os judeus, eles estão esperando o Messias nascer, não estão? Eles estão lá até hoje esperando o Messias chegar, porque eles não acreditam que Jesus Cristo era o Messias. Então, eles estão esperando o Messias chegar. E eles acreditam que se você pegar para um judeu hoje e perguntar, quem vai reconstruir o terceiro templo? Quem vai reconstruir o terceiro templo? Eles vão falar que quem vai reconstruir é o Messias. Então, aqui mostra que realmente o anticristo enganou todos os judeus. E que os judeus realmente acreditam que o anticristo é o Messias. Então, tudo isso, gente, de informação para esses 2 versículos. Difícil, não é difícil? Complexo o negócio, né? Então, eu acredito que... Eu gostei muito do que o Lamartine coloca, tá? Agora tem outras. A Nayara é uma teóloga que eu amo de paixão e ela não acredita nessa versão.
Mas a versão dela é muito louca, gente, não dá. Tem que ter muita criatividade para a versão dela. Mas, assim, é a versão que eu preferi trazer para vocês, porque eu achei que faz mais sentido. Só que a gente sabe também que o Apocalipse é um livro de revelação, mas que nem tudo é revelado. Então, talvez esses 2 versículos não são para ser revelados, e a gente vai saber o que eles significam realmente lá na glória e quando chegar. Bom, é isso sobre esses 2 versículos e sobre a medição do templo. Beleza? Fechamos esses 2 versículos? Bom, aí agora a gente vai para a segunda parte desse capítulo 11. Lembrando que nós estamos no intervalo da 6ª para a 7ª trombeta. E esse intervalo, ele fala das 2 testemunhas, tá? As 2 testemunhas. Gente, vocês lembram que eu disse que tudo a gente tem que buscar respostas lá no Velho Testamento, nos profetas dos Velhos Testamentos, que o que eles mostram lá se confirma no Apocalipse. Então, para a gente estudar sobre as 2 testemunhas que estão descritas lá no capítulo 11, de 3 ao 13, nós vamos lá para Zacarias no capítulo 4, tá? E aí eu vou desenhar com vocês, porque, gente, eu só consegui entender esse Zacarias depois que eu desenhei. Aí eu achei um desenho mais ou menos, mas não é esse desenho, ainda não era o que eu queria colocar. Então, vamos desenhar, tá? Bom, então, vamos lá. Zacarias, ele recebe uma visão, tá? Nesse capítulo 4. E essa visão que Zacarias recebe é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 6, se remete àquele tempo que Zacarias estava vivendo no momento. E o restante dessa visão cita coisas que João vai ver lá e relata no Apocalipse. Então diz assim, leia comigo aí. E o anjo que falava comigo voltou. Ou seja, o anjo voltou, o anjo estava falando com Zacarias e ele voltou. E aí o anjo acorda Zacarias, tá? Então, como um homem que é despertado do seu sono. Então, o anjo acorda Zacarias. E disse-me, o que vês? Então, o anjo pergunta a Zacarias, Zacarias, o que você está vendo? Aí, Zacarias começa a descrever o que ele está vendo. Olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro. Então, Zacarias viu um castiçal todo de ouro. 1, 2... Ih, gente, agora? Não, deu certo? 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu certo. Então, Zacarias enxerga um castiçal todo de ouro. Então, vamos ver a visão que Zacarias estava vendo, tá? E um vaso de azeite no seu topo. Então, aqui em cima, ele vê um vaso de azeite, tá? Beleza? De azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que estão no seu topo. Então, eu imaginei alguma coisa assim, ó. Aqui tem as chamas, né? Do castiçal. E aí, aqui tem os caninhos que alimentam essas chamas, ó. Desse balde, desse vaso de azeite, é alimentada as chamas. Estão entendendo até aí? Continuar. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E aí aqui do lado, a gente tem uma árvore aqui, uma oliveira aqui e uma oliveira aqui. E, em resumo, do versículo 1 ao versículo 6 diz isso. O anjo acorda Zacarias e aí ele fala, Zacarias, o que você está vendo? Aí Zacarias enxerga isso. Um castiçal todo de ouro, com as chamas acesas, com canos que saíam de um vaso de azeite, e esse vaso de azeite era alimentado por 2 oliveiras. Tchanã! Deu para entender? Essa é a visão que Zacarias recebe aqui. E aí, olha o versículo 4. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? O que é isso? E aí ele respondeu, não sabes você o que é isso? Você não sabe o que é isso? E então eu vou dizer, aí ele disse ao anjo, não, senhor meu, eu não faço ideia do que seja isso. Me fala, né? O que é isso?
E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, essa visão aqui é um recado que Zacarias teria que dar a Zorobabel. Ó, eu estou te mostrando isso para você mandar um recado para Zorobabel. Quem era Zorobabel? Vamos continuar. Dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel estava com uma função muito complicada nessa época. Ele tinha que reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E para que ele reconstruísse tudo, ele ia achar adversidades, ele ia achar dificuldades. E aí, isso quis dizer o quê? Não é pela sua violência, não é pela sua força, é pela unção diferenciada que está sobre você. Você tem uma unção diferenciada, não é pela sua força, não é por violência, mas você vai resplandecer a luz, você vai vencer as batalhas, se você estiver ligado nessa haste central, se você estiver ligado ao azeite. E aí depois você vai ver que a gente está falando de um azeite que é dourado, é diferenciado. Então aqui está dizendo que a força dele não seria pelo braço dele, mas seria pela força do Espírito, tá? Então esse castiçal, ele é totalmente diferente do castiçal que se conhecia. O castiçal que se conhecia é aquele que Moisés recebeu a revelação para que fosse colocado no tabernáculo. O tabernáculo não tinha luz, né, gente? Não tinha luz, não tinha um interruptor que acendesse uma luz. Então, quem trazia a luz ao tabernáculo era o castiçal. E o castiçal até então era só isso aqui, né? 7 hastes, 7 lâmpadas, porém que tinha que ser acendido diariamente. Ele tinha que ser alimentado diariamente por homens, né? Ia lá, um homem carnal, limpava o castiçal e mantinha a chama acesa. Agora, esse castiçal aqui, ele é totalmente diferente. O azeite que mantém essa chama acesa continuamente não é algo humano, é algo sobrenatural, tá? Então, essa é a visão de Zacarias. Então, Zacarias passou esse recado para Zorobabel, tá? Mas aí, e outra coisa, gente, aqui na Bíblia, alguns falam castiçal, candeleiro, minorá, é tudo a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui embaixo só para vocês saberem. Minorá, depende da tradução da Bíblia de vocês. Menorá. Nossa, eu escrevi minorá. É menorá? Menorá, gente, menorá. Bom, aí a gente vai para a segunda visão. Gente, está difícil pra caramba essa aula, né? Sabe o que vocês fazem? Vocês assistem de novo em câmera lenta quando chegar em casa. Porque eu tenho 7 minutos, esse relógio me mata. Vamos lá. Estou até com taquicardia aqui. Segunda visão de Zacarias. Não é que é a segunda visão, é a mesma visão, mas agora a gente vai ver que vai linkar com o que está lá em Apocalipse, que a gente vai ler no capítulo 11. Vamos pular o versículo 7, 8, 9 e o 10, que não vai fazer muita diferença para o nosso estudo. E nós vamos lá para o versículo 11, tá? Tá vendo que eu escrevi em verde aí? Bom, Zacarias, ainda curioso, ele vai perguntar assim. E respondi mais, ou seja, perguntei mais. Quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E perguntou mais. Quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então ele está perguntando, o que é isso? Quem são isso aqui? E esse azeite dourado, esse azeite, gente, significa unção, certo? Azeite, unção. Poxa, que é isso, gente? Que azeite dourado é esse? O que é isso? E aí vem a resposta. Olha a resposta lá no 14, que é o que interessa para a gente. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Bom, Zacarias não fazia ideia do que ele estava falando, só que veio a resposta do anjo, falando que isso aqui, essas 2 oliveiras, eles representavam os 2 ungidos que viriam. Esses 2 ungidos nada mais são do que as 2 testemunhas do Apocalipse. Como a gente sabe isso? Porque a gente vai ter a confirmação disso em Apocalipse, tá? Porque ele vai falar que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras, certo? Então vocês viram como a Bíblia é 100% real. A gente está falando de João,
Novo Testamento, com um cara que viveu lá no Velho Testamento e que eles têm a mesma visão da mesma coisa e escrevem em épocas totalmente diferentes. E quando você vai estudar, as coisas se linkam. É porque a Bíblia é perfeita, é porque essa visão realmente é verdadeira, certo? Bom, então tá. Então, Zacarias, ele só recebeu essa visão, mas ele não teve detalhes. Parou por aí, pelo menos essa descrição. Por quê? Porque quando Deus revela, né, quando Jesus revela, quando ele usa um anjo para revelar, eu imagino assim, eu acho que eu até escrevi isso aqui mais para frente. Mas ao profeta é dado a visão. Só que assim, se eu estou aqui, eu vou enxergar uma foto aqui. Eu vou ver de um ângulo. Eu não vou ver os detalhes que aquela pessoa está vendo do lado de lá. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? João, eu acho que recebeu daqui, ó. Uau! Zacarias, eu acho que ele estava posicionado aqui, sabe? Bem no cantinho. E viu detalhes diferentes. Então, as profecias, elas se completam. Porque é como se fossem cenas e fotos vistas de ângulos diferentes. E eu já disse isso aqui, quando você vai descrever uma coisa, você descreve de uma pessoa de um jeito, o outro de outro, e outro de outro, e as coisas se completam de ângulos diferentes. Bom, então, quem são, finalmente, as duas testemunhas de Apocalipse 11? Então, são os dois ramos, né, as duas oliveiras, e são duas pessoas que vão ser levantadas durante a tribulação para pregar a palavra de Deus. Mas elas são diferentes, porque a unção que está sobre elas é completamente diferente. Elas têm esse azeite dourado sobre elas, uma unção. Gente, vocês já viram um pregador com unção? Agora, uma unção que só essas duas pessoas vão ter na vida. Vocês imaginam a unção que essas duas testemunhas vão ter? Porque quem vai pregar durante a tribulação? Os 144 mil que nós já estudamos e as duas testemunhas. Mas, cara, dois caras são citados assim de forma... Eles ganham um capítulo no Apocalipse. É uma unção louca, eu imagino, né? Bom, a gente agora, como eu falei, a gente está na metade, né? Começando o resto dos 3 anos e meio, porque o anticristo começa a ficar irado com essas testemunhas. Ou seja, ele começa a desmascarar. Essas duas testemunhas que estão levando a palavra de Deus começam a incomodar, e não começam a incomodar pouco não, incomodam muito, mas muito mesmo. Então o anticristo aqui, ele vai se rebelar, tá? Ele vai mostrar a cara dele. Bom, então elas profetizam por 3 anos e meio e geram muito ódio no anticristo. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1270 dias, ou seja, 3 anos e meio, e elas estarão vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, que confirma a visão de Zacarias, tá? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, essas testemunhas, elas pregarão durante 3 anos e meio, e elas vão levar a palavra de Deus, elas vão bater contra o anticristo, e elas têm uma unção diferenciada, porque elas fazem sinais e prodígios. Elas fazem milagres. Olha o que a Bíblia fala aqui. Faz sair fogo da sua boca. E outras coisas. Olha lá o versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Nos dias da sua profecia são 3 anos e meio sem chover, tá? Então, nessa época, a testemunha específica que eu vou falar aqui embaixo, vai fazer ficar sem chover 3 anos e meio. Tá? Isso é muito importante. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, essas duas testemunhas vão fazer sinais e prodígios, vão transformar água em sangue, vão ordenar que não chova e não choverá. Vai sair fogo da boca, vai cair fogo, e vai chamar pragas.
e as pragas vão aparecer. E aí eu vou te perguntar, então, quem são as duas testemunhas? A gente vai apitar. Jô, eu consigo terminar em 4 minutos, posso? Só, gente, se a gente parar aqui, vai ser difícil a gente retomar o pensamento. Pode, Jô? 4 minutos? Tá. Vai apitar agora, gente. Quem são as duas testemunhas? Existem 3 teorias, graças a Deus que aqui é só 3 teorias, gente. Eu tenho a minha, e quando eu terminar de falar, vocês julguem qual é a de vocês. Depois eu falo qual é a minha, tá? Bom, 3 teorias. A primeira diz que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Por que Elias e Enoque? Nossa, cara, eles são muito rápidos, zerou o relógio, agora está com 4 minutos. Elias e Enoque são os únicos que não morreram. Elias e Enoque foram arrebatados. E por que eles falam que as duas testemunhas são Elias e Enoque? Porque lá em Hebreus 9, 27, existe um versículo que fala que ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Então, eles afirmam que é Elias e Enoque. Bom, Elias é ponto pacífico, tá? A segunda teoria também acha que é Elias. Por quê? Porque Elias simplesmente foi o maior dos profetas. Gente, quantos milagres e prodígios Elias fez? Incontáveis. Elias orou e o fogo caiu da onde? Do céu. E o que vai acontecer aqui que ele fala? Vai cair fogo. Então seria uma forma dos judeus reconhecerem Elias. Nossa, mas peraí, Elias, vou deixar ele, amor, não está fazendo nada. Elias, nossa, cara, ele está falando que é Elias, mas é verdade, bate com o que ele fez no passado. Eles vão reconhecer as atitudes de Elias, e aí eles vão entender e aceitar que Elias está falando, gente, vocês estão errados, o Messias já veio, o Messias já chegou, já morreu, né? Então, Elias vai repetir toda a unção que ele tinha no passado, ele vai repetir lá na grande tribulação, sendo uma dessas testemunhas. E o povo judeu reconhece Elias. Tanto é que o povo judeu espera Elias voltar. Vocês sabiam disso? Está escrito lá na Bíblia, lá em Malaquias 4, 5 e 6. Vamos ler rapidinho? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, está escrito que Elias voltaria. Aí você fala, não, Fernanda, mas Elias já voltou. Na Bíblia não fala que João Batista tinha a unção de Elias? Agora vocês vão aprender uma nova. Isso nada mais é do que uma profecia de dupla referência. Já ouviram falar disso? A profecia de dupla referência é o seguinte, ela acontece, só que ela se cumpre 2 vezes em momentos diferentes. Então, sim, essa profecia se cumpriu a primeira vez, quando João Batista veio com a unção de Elias. Só que, gente, João Batista era João Batista, Elias era Elias. Então, João Batista tinha a unção de Elias, tá? Só que a gente espera Elias mesmo, Elias voltar. E vocês sabiam que durante a Páscoa, os judeus, eles deixam uma cadeira vazia. Porque eu até coloquei a frase aqui, a frase quando eu li na internet, ela estava falando na língua deles, né? Mas a tradução é essa. Aquela cadeira significa, quem sabe é nessa Páscoa que Elias volte para dizer que o Messias está vindo. Então a cadeira de Elias está lá reservada. Então nós achamos que uma dessas testemunhas realmente é Elias, e ele vem falar para o povo judeu, porque essas 2 testemunhas vêm para tentar converter o coração do judeu, exatamente, ele vai falar, o Messias já veio, tá? Bom, então, uma teoria fala de Elias e Enoque, que é a primeira. Bom, só que Enoque, gente, foi um cara que andou com Deus, foi um cara que foi arrebatado, porque ele não era pouca coisa. Mas que relevância Enoque tem para os judeus? A Bíblia fala muito de Enoque? Quais são os detalhes de Enoque? Então, Enoque foi... Gente, claro, é incontestável que o cara foi o cara, porque ele foi arrebatado. Mas ele não tem muita relevância para o povo judeu, tá? Então, essa teoria de ser Enoque é só
é só pregada porque ele foi arrebatado, tá? Só que aí entra em questão, quantos morreram? Lázaro morreu, ficou 3 dias morto, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Gente, Deus é o dono de tudo. Ele pode transformar tudo a qualquer momento. Oh, meu Deus. 1 minuto, peraí, só vou terminar essa folha aqui rapidinho. Gente, é porque, sério, se eu parar isso aqui e for continuar depois, vocês não vão lembrar. Tá bom, mamãe? Calma, tô indo. Vamos lá. Então, a gente tem essa teoria, tá? Elias e Enoque. A segunda é a minha, tá? É a minha e de muitos. Que é Elias e Moisés. Por quê? Gente, Moisés foi um dos maiores legisladores. Ele é o herói do povo judeu. Ele é o libertador. Ele é aquele que recebeu a Torá, né? Então, muito... Exatamente. E outra coisa. Gente, quem é que tocou na água e ela se converteu em sangue? Moisés. Quem é que decretou as pragas no Egito? Moisés. E o que está dizendo que a testemunha vai fazer? Exatamente as coisas que Moisés fez. Então, eu acredito que as duas testemunhas sejam Elias e Moisés. E a terceira teoria, gente, diz que seriam 2 outras pessoas, qualquer, com a unção de Moisés e com a unção que estava sobre Elias. Então, seria qualquer outra pessoa nascida durante a tribulação e que receberia a mesma unção, né? As mesmas capacitações que Moisés tinha e que Elias tinha. Então, tem um grupo de teólogos também que defendem isso. E pode ser que seja, a Bíblia não deixa clara. Quando a Bíblia não deixa clara, é porque não deixou clara. Bom, o último versículo rapidinho, gente. Para, mamãe, para. Não, mas é que eu acho que é o último, eu tenho que falar. Eu não consigo falar pela metade. Semana que vem eu não estou aqui. Eu gravo e mando no YouTube? Eu mando... Termina? Pode terminar? Gente, pode terminar? Então, vamos lá. Tá, então tá bom. Então, 2 pessoas qualquer, né? Bom, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, olha que importante esse versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Calma aí, as 2 testemunhas vão ser mortas? Vão. Elas vão morrer. Quando findar os 3 anos e meio delas, profetizando e pregando, elas vão morrer. E olha quem matará elas. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Gente, aqui está dizendo o quê? Quem é que sobe do abismo? O diabo, tá? É o diabo, é Satanás, incorporado no anticristo. Gente, o anticristo, ele é um encapetado desde o começo. Mas, a partir do meio da tribulação, se acredita, e é real, gente, não é que se acredita, isso vai acontecer, é Satanás encarnado na figura do anticristo mesmo, tá? É Satanás, é tipo como se o anticristo agora deixou de ser uma pessoa de carne e osso, é Satanás usando ele completamente. Então, o anticristo vai matar as 2 testemunhas. Vai matar as 2 testemunhas. Então, Satanás mesmo agora vai incorporar, e nessa hora já teve a reviravolta toda, que não tem mais gente enganado, anticristo já se revelou, e aí ele mata essas 2 testemunhas. Por isso que nós sabemos que aqui a gente já está na grande tribulação. É esse versículo que nos mostra que a chave virou para o final da grande tribulação, tá? Bom, e o que vai acontecer? Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde é isso? Sodoma e Egito? Seria Jerusalém? Sim. Não, mas Sodoma e Egito não é Jerusalém. Aqui está falando Sodoma e Egito, em vez de escrever Jerusalém. Por que a gente sabe Jerusalém? Porque onde Jesus foi crucificado, tá? Mas por quê? Porque nessa época os judeus estão como? Estão como os egípcios e estão como o povo de Sodoma. Eles estão agindo como esse povo, tá? Por isso que ele chama Jerusalém de Sodoma e Egito. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. O que está dizendo aqui? Que essas 2 testemunhas vão ficar mortas durante 3 dias e meio, expostas em praça pública, e o mundo inteiro vai ver.
Agora eu vou falar um detalhe para vocês. Vocês sabiam que no Muro das Lamentações, naquela praça central ali, existe uma câmera que se você entra no site, você assiste o que está acontecendo lá por 24 horas? E a Bíblia fala o quê? Que as duas testemunhas vão ficar expostas na praça central da cidade e que o mundo inteiro verá. Por que o mundo inteiro verá? Google, câmera, pum. O mundo inteiro vai ver essas duas testemunhas expostas, mortas lá na praça, no Muro das Lamentações. Então, isso vai se cumprir, certo? Bom, e aqui também fala que muitos vão festejar. Por quê? Porque as duas testemunhas, gente, elas vão infernizar mesmo, elas vão pregar. Só que tem gente que não vai se converter. Nossa, mas vai ver tudo isso e não você vai se converter? Não, gente, os dois ladrões da cruz, eles estavam do lado de Jesus. Eles viram tudo acontecer e um se converte e o outro não. Tem pessoas que mesmo diante de tudo isso, de todos esses sinais, não vão quebrar o seu coração. Bom, versículo 11 para acabar. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, ou seja, nas duas testemunhas que estavam mortas, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que o viram, ou seja, elas vão ressuscitar, e muitos foram tocados de um grande temor. 3 dias e meio, essas testemunhas ressuscitarão. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para cá, ou seja, a voz estava chamando as duas testemunhas. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram, todos viram isso acontecendo. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, depois que isso aconteceu, um grande terremoto aconteceu. As testemunhas ressuscitaram, um grande terremoto acontece. Gente, lembrando que grandes marcos históricos sempre são marcados por terremotos. Quando Jesus é crucificado, o que acontece? Terremoto. Quando ele ressuscita, terremoto. Aqui, terremoto, tá? E nesse terremoto, 7.000 pessoas vão ser mortas e muitos vão realmente reconhecer que o Messias veio e haverá salvação. Tá? E aí agora, no outro estudo, a gente passou o primeiro ai, o segundo ai, e agora sim vai chegar o terceiro ai com a 7ª trombeta. Acabei. Meu Deus. Amém.